equivocado, Quem vai geralmente, decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. equivocada. Olá, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente repercutir essas informações que foram manchetes nos jornais e na internet também na manhã desta sexta-feira. Exportações da China recuam, importações da China caem e surgem temores de que recessão comercial estaria por vir. Afinal de contas, o que pode acontecer? Afinal de contas, o que está acontecendo lá na China? Perguntas para quem mais do que ninguém conhece de China, professor Roberto Dumas Damas, economista, professor do INSPER, passou um tempo lá na China estudando, inclusive, o comportamento da economia chinesa. Para nos ajudar a entender, professor, seja bem-vindo, estamos vendo o senhor aqui já no telão. Essa notícia, a repercussão dessa notícia, China desacelerando, alguns veículos de comunicação usando o termo recessão comercial na China, pode acontecer. O que isso significa na prática, professor? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde aos ouvintes, boa noite aos ouvintes. Isso daqui, quem não me acompanha, tem nos acompanhado em várias entrevistas com a Carla, etc., para os ouvintes do Notícias Agrícolas, nós estamos cantando a bola já há algum tempo. A China está no processo de soft landing, vai continuar crescendo menos, nós estamos falando há um tempo que ela vai continuar crescendo menos. Tudo começou, ou seja, como a gente fala, a economia você tem os três motores, consumo, investimento, quer privado ou público, e exportações líquidas. Até 2008, a China crescia vendendo, ou seja, via exportação líquida. Era o principal motor de crescimento dela. Só que depois da crise de 2008, os Estados Unidos pararam de comprar todo o excedente chinês. Não, mas pera um pouquinho, você está querendo dizer que chinês não consome? Eu sempre digo, não, chinês consome muito. Só que ele produzia muito ao quadrado. Quando ele parou de exportar grande parte para os Estados Unidos, eles vieram buscar terceiros mercados, que é aí que você começa a perceber por que o Brasil, a América Latina como um todo, e alguns países da África viraram os queridinhos da China. Vamos tentar enfiar esse excedente nos nossos países. Só que isso não substitui os Estados Unidos como último comprador. Então a China ligou o segundo motor, mais forte ainda, que foi o investimento. Mas qual é o problema de se aumentar demais o investimento? Veja, se você aumentar o investimento, você aumenta para duas coisas. Para aumentar a capacidade produtiva. Mas, meu Deus, para que você vai aumentar a capacidade produtiva se o mundo não quer comprar tudo que você produz e a tua população não vai consumir tudo? Então, você está gerando sobrecapacidade e alavancando demais os bancos. Xi Jinping, quando entrou em 2012 no governo, falou, então é hora da gente começar a ligar o terceiro motor. Já havia falado com o Hu Jintao, que era antes do Xi Jinping, antes de 2012, mas era já final de mandato, principalmente foi pego no meio da crise de 2008, mas Xi Jinping falou, olha, então vamos endereçar de uma vez por todas a necessidade de rebalanceamento do modelo econômico da China. O que é isso? Ligar o terceiro motor. Ligar o terceiro motor significa o quê? Eu quero aumentar o consumo. Mas como é que eu aumento o consumo? Ora, uma das maneiras de aumentar o consumo é aumentar o salário dos trabalhadores. Não, mas espera um pouquinho. O salário dos trabalhadores na China sempre subiu. É verdade. Mas sempre subiu aquém da produtividade. Desde 2011 e 2012, agora os salários estão subindo além da produtividade do trabalho. Então, estou dando mais renda para a população. Então, se você colocar num gráfico, o que tem que acontecer? A China o crescimento de investimento e produção vai ser cada vez menor e o consumo vai ser cada vez maior. Para fechar esse delta aqui. Então, mas o crescimento do PIB é menor. Por quê? Porque o consumo vai fazer a maior parte, vai ser o principal motor de crescimento econômico.
Como? Ainda não entendi. Não dá para os chineses comprarem praticamente 86% de tudo que eles produzem, como é o caso do Brasil. Eles estão em 40%, 42%. Então, como é que você se balanceia? Eu preciso dar mais renda para a população, para ela consumir mais como percentual do PIB. E não adianta você produzir. Se você produzir, você está gerando cidades fantasmas, infraestrutura que não é necessária e uma overcapacity desnecessária. Isso tudo então uma redução do PIB não significa necessariamente uma retração do consumo. Pelo contrário, é só um ajuste aí da balança. Não é retração do PIB, quer dizer, uma coisa de economia chata. O PIB não está retraindo. Ele está crescendo menos. Ela não está em recessão. Recessão significa, olha, o que eu produzi num ano é menos do que eu produzi no outro. Não é isso que está acontecendo na China. A China crescia 7, agora ela vai crescer 6. Não é recessão. Se você falar recessão comercial, talvez alguém esteja imaginando recessão via balança comercial. Mas recessão pelo PIB, a China não está. Ela está crescendo menos. Então, pelo lado da política pública, isso é desejado. Só que no momento que você está no meio de uma política pública de rebalanceamento do modelo econômico para mais consumo e menos produção, você é atacado de frente, ou melhor, com vento de proa da economia global. O que é isso? Estados Unidos crescendo menos. Poxa, mas Estados Unidos não estava crescendo adoidado? Estava. A política expansionista de Trump, que derrubou a taxa de impostos de 35 para 21, trouxe um excelente impacto expansionista. Mas esse impacto está começando a perder efeito. Tanto é que hoje saiu o dado do payroll, o número de pessoas, o número de empregos criados em fevereiro. Foi 20 mil. 20 mil. Ou seja, é pouco. Se você pegar, não é bom. Por quê? Porque no mês passado foram 300 mil. Então está na cara que os Estados Unidos também estão crescendo menos. Outro dado, está na cara que os Estados Unidos está crescendo menos do que cresceu nos 2 anos passados, porque o chair do Federal Reserve, Jeremy Powell, tinha um discurso em novembro que ia aumentar a taxa de juros. Ele mudou drasticamente o discurso dele em fevereiro. Ou seja, o que ele viu? O que aconteceu? É óbvio que ele está vendo, com o indicador antecedente, que a economia americana já passou do ponto de inflexão e agora vai crescer cada vez menos. Outro dado, por exemplo, a gente sabe como economista, que é um dado antecedente de recessão, quando o spread, ou melhor, o retorno dos títulos do governo de longo prazo pagam menos do que o retorno de um título de curto prazo. Por quê? Vamos supor, um título norte-americano de 5 anos está pagando menos que um título norte-americano do que 2 anos. O que isso significa? O investidor sabe que a economia norte-americana vai crescer menos e provavelmente vai entrar em recessão em final de 2020 e 2021. Portanto, eles aceitam um retorno menor, dado que a economia vai estar bem pior e a taxa de juros vai estar bem menor. No curto prazo ainda não. Então, todas as vezes que você faz análise, desde 1986, quando você tem essa inversão na curva de juros, é um ótimo indicador antecedente de recessão nos Estados Unidos. Então, você pega esse vento de proa, Estados Unidos crescendo menos, vamos para a zona do euro ou para a União Europeia. Tem o Brexit, tem a Argentina crescendo menos, tem a Turquia em crise. Não, mas a Turquia não tem nada a ver, cuidado. Bancos italianos, espanhóis e franceses estão expostos em ativos turcos 170 bilhões de dólares. Itália está em recessão. Não sei se eu falei, a Alemanha crescendo menos. Quer dizer, bota tudo isso daí, você vê que a economia global está dando uma pancada, um vento de proa na economia chinesa, e que vai bater no Brasil também.
Agora, professor, vamos analisar os números que foram divulgados hoje. As exportações em fevereiro caíram 20% em relação a fevereiro do ano passado. O mercado esperava aí um recuo de 5%, entre 4% e 5%. As importações também caíram, não na mesma proporção, mas caíram. E o superávit comercial acabou ficando aí em 4 bilhões contra 26 bilhões da previsão anterior. Já é esse sinal de que a capacidade produtiva da China está diminuindo? Quando a gente fala desse recuo das exportações, ou ainda não? Não, sim, isso já é. Aliás, eu poderia dizer o seguinte, porque você vê muita gente falando, olha, isso daí é 80% guerra comercial. Eu não acho que isso daí seja ainda subproduto de guerra comercial. Né? Não. Já é o processo acontecendo, então. Já é um processo acontecendo de rebalanceamento política pública, mas muito mais o vento de proa da economia mundial. A economia mundial está crescendo menos. Ou seja, a tormenta está na esquina. Está em final de 2019. Entre 2019 e 2021, teremos um grande problema na economia mundial. E aí o que é pior? Nós estamos falando da China para fora. Como é que a China impacta como exportadora? Agora, como a China é importadora, 30% de tudo que a China exporta é o que a gente chama de processing trade. Ou seja, ela pega e faz o assembly. Por exemplo, você pega o teu iPhone, você vai ver o teu iPhone, não está escrito Made in China. Está escrito Assembled in China. Ele foi montado na China. Uhum. Um dos países que mais exportam para a China equipamentos eletrônicos, componentes eletrônicos, para que possa ser manufaturado ou agrupado na China, é a Coreia e Taiwan. Então, veja, dado que a China está crescendo menos, que não tem para quem exportar, então vou comprar menos da Coreia do Sul, menos de Taiwan e menos do Japão. Por isso que a moeda desses países também está caindo e provavelmente o PIB desses países vai ser bem menor do que a gente estava esperando. Então, a China acaba levando um menor crescimento para todo mundo asiático. Vamos mudar essa comparação para a soja, porque a China acaba fazendo a mesma coisa com a soja. Ela compra o grão e transforma o grão no farelo, enfim, nos subprodutos e acaba exportando, inclusive, esses subprodutos. Isso tende a diminuir também ou com commodity agrícola a situação é diferente, professor? Não, acho excelente a tua pergunta. Se a gente for falar de commodity metálica, você tem razão. A demanda de commodity metálica deve continuar na mesma ou subir um pouquinho, porque os investimentos vão ser menor. Tanto é que dá uma olhada no preço do cobre, dá uma olhada no preço do minério de ferro e também dá uma olhada no preço das moedas, ou seja, o que aconteceu com o peso chileno, com o peso colombiano e com o dólar australiano. Porque esses países exportam o quê? Minério de ferro, cobre e também outro commodity metálica. Pelo lado da commodity agrícola, é justamente o contrário. Mas por quê? A China vai crescer menos? Não, pera um pouquinho. A China vai crescer menos, mas você vai ter um outro motor impulsionando, que é o consumo. Mas como assim o consumo? O chinês está recebendo um salário além da sua produtividade. Assim que ele tem mais dinheiro, a principal coisa que ele consome mais é o quê? Comida. Então, eu tenho plena convicção de que a demanda de commodity agrícola vai aumentar. Já batemos recordes, mas esses recordes são muito mais subproduto da guerra comercial. Mas dado que o consumo vai crescer bem mais, apesar do PIB não crescer, porque pensa que isso aqui é o PIB. O PIB precisa crescer menos para que o meu consumo alcance uma proporção cada vez maior do PIB. É 35%, 41% do PIB o consumo. No Brasil é 68%. Então, dado que a população vai consumir muito mais, ponto positivo para a demanda, veja, não estou falando preço. Ponto positivo para a soja, ponto positivo para a proteína animal, e obviamente o outro não é uma commodity, mas ponto positivo para papel e celulose. Por que eu não estou falando de preço? Ora, preço é demanda e oferta.
Se a oferta for maior do que a demanda, aí o preço cai. Mas que nós vamos vender mais soja para os chineses, isso sem dúvida. Aí fica aquela coisa, bom, mas dada essa guerra comercial, será que não seria importante eu, como produtor, tomar o dinheiro do banco, aumentar a produção e aproveitar essa janela de oportunidade? Na minha opinião, não. Por quê? Vai que semana que vem, ou daqui um mês, os Estados Unidos e os chineses se ajustam, você acabou de tomar uma dívida de 100 milhões no banco para aumentar o teu plantio e o chinês não quer mais comprar de você, passa a comprar dos Estados Unidos. Então seria de bom tom que o governo Itamaraty tentasse fazer um acordo com o governo chinês, falar, olha, eu quero continuar exportando soja para vocês. Eu sei que você, China, continua em rusgas com os Estados Unidos. Eu gostaria de poder investir e garantir um fornecimento perene de soja. Qual é a contragarantia que você me dá? Como assim contragarantia? Eu não, sabe por quê? Porque eu tenho medo danado que daqui a uma semana, daqui a um mês, vocês começam a se acertar e todo investimento que eu fiz foi por água abaixo, você volta a comprar dos Estados Unidos. Tendo um Memorandum of Understanding, que você vai continuar comprando soja só da gente, aí o governo tem que ir. Já ajudaria muito mais a produção e a lucratividade dos produtores. Porque você sozinho não vai conseguir fazer isso. Quero dizer, você produtor sozinho tirar esse acordo do governo chinês. É um acordo de governo com governo. Mas é viável o acerto de um acordo, mas até que ponto esse acordo vai ser cumprido também é difícil da gente bater o martelo aqui, né, professor? Não, é muito difícil, mas é aquela coisa. Não é porque eu não consigo subir uma montanha de frente, eu vou subir de costas. Mas é difícil, sim, mas é pior ainda não ter nem o Memorandum of Understanding. Aí é pior ainda, aí você está completamente num voo cego. Então, mas eu estou louco para investir. Poxa vida, então vamos tentar pegar o Itamaraty e costurar. Olha, você investe com garantias, é isso que o senhor está dizendo. Exatamente. Vai ter aqui a reunião dos BRICS em outubro. O governo poderia puxar o Xi Jinping e falar, olha, não sei se vocês estão brigando ou não, provavelmente a briga vai continuar, eu quero ser um fornecedor perene, mas o que eu tenho de garantia? O que eu tenho de garantia? Não, você continua me vendendo. Tá, eu vou continuar te vendendo, mas eu não vou botar mais dinheiro por um prazo de 5 a 10 anos, se daqui a 15 ou 20 dias você volta a se enamorar com os Estados Unidos e me dá uma peteca para fora. Ou seja, eu quebro. Então eu acho que aí chamar o Itamaraty para ajudar os produtores rurais. Isso, a parte rural. O que eu quero? Pelo menos um meio compromisso de que se você voltar a se beijar com os Estados Unidos, você não vai me dar um peteleco de volta. Porque senão fica naquela. Eu não invisto. Claro, não estou dizendo que você não deve aproveitar essa janela de oportunidade, mas é o que sobra. Você aumenta a produção. Aquele que está tomando empréstimo para aproveitar a janela de oportunidade está correndo um enorme... Sem garantia nenhuma. Professor, eu queria retomar aquela questão do... A China vai comer mais, vai demandar mais, mas isso não é garantia de melhora de preço. Exato. O senhor explicou rapidamente que daí tem a questão da oferta e demanda. Ou seja... não adianta ter esse consumo a mais da China se a oferta do produto demandado crescer mais, é isso? Exatamente. Mas aí também é questão de não sair correndo, como a gente fala, como cavalos doidos, produzindo à vontade. Ou seja, existe aí, junto com a Embrapa, os produtores de fazer uma estimativa de demanda mundial. Assim como existe estimativa de demanda mundial para petróleo, estimativa de produção, ora, que se faça essa estimativa e tenta acertar a demanda com oferta até que o momento onde a lucratividade seja maximizada. Agora, a gente tem uma nova China no sentido de novos compradores. Muito se falou da Índia, né? Da possibilidade da Índia tomar esse espaço que a China tomou no passado. Isso é possível, professor? Temos aí uma luz no fim do túnel, um novo consumidor?
Eu não acho que seria um novo consumidor. Por quê? A Índia já consome muito. Ou seja, o motor de crescimento da Índia não é investimento, é consumo. Então, por exemplo, pode crescer, mas não tanto quanto vai crescer da China. Da China. China vai continuar sendo, então, o motor aí de consumo, de demanda. Não é porque tem muita gente. Quer dizer, sim, pode ser por esse lado, mas é que o consumo vai acabar se transformando em 5 ou 10 anos o principal motor de crescimento da China. Então, o consumo tem que crescer mais do que o PIB. Puxa, se o consumo cresce mais do que o PIB, a primeira coisa que você faz quando você tem renda é o quê? Principalmente quando você tem um índice de pobreza ainda alto. Você acaba comprando commodities agrícolas. Então, eu sempre fui muito... sempre, todas as vezes que eu dei entrevista na Notícias Agrícolas, eu sempre fui muito bullish para o segmento de commodities agrícolas, segmento rural em relação à China, mesmo com soft landing. Porque é importante dizer, soft landing não cai todo mundo. Quem cai? O investimento cresce menos, mas o consumo cresce muito mais. Que lado você é? Não, nós estamos falando com a parte rural. Ponto positivo para vocês. Não, eu sou um chileno que produz o cobre. Ponto negativo para você. Quer dizer, vai depender do segmento, do setor, enfim, a influência pode ser positiva ou negativa, certo, professor? E aproveitar isso daí, porque não adianta a gente, olha, vai ser isso. Você tem que antecipar. No momento que você antecipa que é isso que vai acontecer, ou você vai sozinho e vende, ou você chega, bate na porta do Itamaraty e fala, você vai comigo até a China que você precisa me ajudar, é isso, isso, isso. Aqui uma junta de produtores rurais de soja, a gente quer uma garantia do governo chinês, um Memorandum of Understanding, mas pelo menos diga a eles, aos chineses, que eu estou muito preocupado com essa guerra comercial. Como assim muito preocupado com essa guerra comercial, Brasil? Você só se beneficia? Eu sei, mas eu quero continuar me beneficiando. Eu não quero ser uma válvula de escape. Olha, enquanto eu não compro dos Estados Unidos, eu vou comprar mais 10 ou 20 dias do Brasil. Não, não é assim que a gente trabalha. Eu não consigo fazer meu planejamento desse jeito. Bom, então, mas o que eu faço? Eu, produtor, vou falar? Não. Aí é uma questão de governo com governo. Muito bem. Diante dessa expectativa, a gente tem aqui a participação do João Batista Olive de Campinas, que está reafirmando ou trazendo informações aqui que podem justificar essa tentativa de reaproximação ou aproximação com a China. Ele diz aqui no material que ele mandou para a gente. Após o encontro dessa sexta-feira entre o embaixador da China e o presidente Bolsonaro, o presidente disse que a relação entre Brasil e China vai melhorar com toda certeza. E o próprio embaixador da China disse que saiu muito satisfeito do encontro com o presidente e sentiu que existe uma intenção de ampliar as relações entre os países. Agora, precisa oficializar isso, então, né, professor? Veja, ninguém vai falar num encontro que eu estou com rusgas, né? Agora é hora de você ir para baixo e fazer um grupo de trabalho. Bom, os presidentes e o embaixador falou que está tudo bem. Está tudo bem? Então, tique 1, soja, como é que a gente fica? Vamos endereçar um eixo. Vamos à prática, né? Vamos à prática, vamos endereçar um eixo. Não, vamos fazer bons negócios com os chineses. O Brasil está aberto. Legal, nós já tivemos a bênção dos caras lá de cima. Agora, vamos lá para baixo e fala, eu quero discutir uma coisa. Guerra comercial. China e Estados Unidos, soja, e como que o Brasil pode te ajudar nesse momento? Como que pode ser perene? Ou me dê alguma garantia para te fornecer? Porque eu tenho medo danado, como eu já te disse, que daqui a pouco você voltem a se beijar e me larga aqui com 100 milhões de reais de dívida. Isso eu não quero fazer. Então você tem uma janela de oportunidade. Mas eu quero exponencializar essa janela de oportunidade pedindo ajuda do Itamaraty. Agora é down to earth. Vamos no prático. Ok, já se cumprimentaram, fizeram, trocaram afagos,
Agora vamos trabalhar. Em um cenário que eu estou vendo, eu acho urgentíssima, o segmento rural pedir ao Itamaraty que converse com a MOFCOM, ou com a COFCO, qualquer coisa, que garantia eu vou ter para vender mais soja. Se ele virar para mim e falar nenhuma, pronto, não tem problema, pode ser nenhuma. Mas aí já é mais um motivo para eu não investir em novas produções que sejam apenas para suprir aquilo que os Estados Unidos não estão suprindo. É perigoso. E que o consumo vem, isso é certo, da China, mas também tem seu limite, né, professor? Você tem um cara do outro lado, que são os Estados Unidos que estão fornecendo. Entendeu? Eles entram num acordo, pronto, pá, vem mais uma pancada de soja dos Estados Unidos que eu não estava esperando. Bolsonaro está dizendo que vai visitar a China, mas é uma visita que deve ficar para o segundo semestre. Temos que antecipar isso, né? Ele pode visitar, é bacana, faz tal, mas depois eu acho que tem que ter um grupo de trabalho, na minha humilde opinião. O governo pode visitar, vocês vão shaking hands, fazer o diabo, mas o segmento rural tem que chegar para o governo brasileiro e falar: precisamos aproveitar esse momento de guerra comercial com os Estados Unidos. Estamos vendendo soja que nem louco e quero continuar vendendo. É uma maneira de negociar. Chega de dar aperto de mão, falar: olha, vamos fazer bons negócios, etc, etc. É chegar e falar: vamos, o que eu quero de você? Eu quero isso, isso e isso. Até onde a gente pode chegar? Muito bem. Eu acho que essa é a função de Itamaraty. Muito bom. Professor, mas resumindo, só para a gente finalizar, esse alarde todo que a mídia tem feito hoje em relação a essa desaceleração da China, então, pelo menos em termos agrícolas ou agropecuários, não deve trazer grande preocupação. Podemos afirmar isso? Não acho. Primeiro que era uma coisa já esperada. Eu não tô, é aquela que sempre me estranha. Olha, a China cresceu menos. Puxa vida, nós estamos falando tanto tempo que a China vai crescer menos. E um crescer menos de 6% também, né? É provável. Mas 6% é um percentual maior que muitas economias. Mas veja, o problema não é crescer 6%. O problema é como eu precifico os meus ativos. Se eu acho, por exemplo, hoje, qual é a expectativa de crescimento do Brasil? 2,2? Tá bom? Não tá bom, mas a expectativa dos economistas é isso. Se você cresce 3, é uma maravilha. Ou seja, não é o quanto você cresceu, mas quanto você esperava e quanto você entregou. Se você espera que a China vai continuar crescendo 6,5 para os próximos 10 anos, você vai chorar todo mês, porque ela sempre vai trazer indicadores que não corroboram mais o crescimento de 6,5. Poxa, mas 5 não está bom? Tá ótimo. Só que eu precifiquei commodity metálica achando que a China ia crescer 6. Então as bolsas caem, as empresas de mineradora caem, as empresas produtoras caem de aço, mas 5 está ótimo. Sim, só que eu precifiquei imaginando 6. Entendeu? Então não é o que é bom ou o que é ruim. É qual é a premissa que eu usei para precificar meus ativos e o câmbio. Eu acho que a China vai crescer 7. Você me entrega 5, é um horror. O Paulo Renzi, de Bandeirantes, lá no Paraná, diz o seguinte, que concorda com o senhor, diz que esse é realmente o caminho, profissionalismo da política. Ele dá os parabéns pela entrevista e diz que não tem mais nenhuma pergunta para fazer, não, que foi tudo explicado aqui, professor. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado ao Paulo Renzi também pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Professor Roberto Dumas Dama, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O senhor sempre gentilmente atendendo a gente, sempre que a gente tem uma dúvida, tem um questionamento a fazer em relação à economia, principalmente
aos problemas da China, a gente recorre ao professor Roberto Dumas Damas e aproveito já de antemão para agradecer a participação de novo aqui com a gente. Volte sempre, viu? É sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Estarei sempre à disposição dos ouvintes. Muito obrigado e um abraço a todos. Um abraço. Tchau, Daí, tchau. professor Roberto Dumas Damas, economista, professor do INSPER, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas e trazendo aí essa explicação sobre o que está acontecendo na China. Portanto, é uma terceira fase do crescimento baseado no consumo desta vez, um ajuste entre produção e consumo, que o governo chinês quer, pelo menos na explicação do professor Roberto, fazer com que a produção, a produtividade chinesa possa crescer menos do que vinha crescendo nos últimos anos, de modo que ela se encontre aí com o consumo e exista aí um equilíbrio. Hoje, só para você ter uma ideia, o chinês consome em torno de 40% do que é produzido naquele país. O resto tudo tem que ir para o mundo. Só que a gente encontra uma economia mundial degradada, né, sem potencial de consumir todo esse excedente da China. Então, o que eles estão fazendo? Reduzindo esse crescimento, essa produção interna e ajustando o consumo, fazendo com que o consumo interno tenha maior participação nessa produtividade toda que eles têm por lá. Então, necessariamente isso vai afetar PIB, isso vai afetar crescimento, isso vai afetar exportação, vai afetar a importação, mas que no quesito commodities agrícolas a gente pode ficar tranquilo, porque aumento de consumo requer melhora de renda requer aumento aí de alimentos, de consumo de alimentos. Portanto, as commodities agrícolas estariam protegidas dessa queda de demanda dos chineses ou dessa redução da economia chinesa. No entanto, o professor faz um alerta aí. Cuidado com essa questão de aumento da demanda, porque nem sempre aumento da demanda chinesa vai significar aumento de preço também. Vai depender, obviamente, da oferta que você vai colocar à disposição dessa demanda. Se a oferta for muito maior, os preços, obviamente, não vão subir. Tá certo? Boa entrevista, portanto, boas informações para a gente começar a pensar no futuro e entender de que forma a economia da China está influenciando nos mercados mundiais e, consequentemente, na economia mundial. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.